Irmão, nós estamos estudando esse texto de João 7,38. Glória a Deus por isso. Hoje nós vamos concluir uma parte desse texto aqui. Eu queria ler com vocês João 7,38, que diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água, glória a Deus, rios de água viva, aleluias. Acho que o tanto de vezes que nós lemos esse texto, nós já o decoramos. Se não o decoramos, poderíamos ter decorado. João 7,38. Jesus é o autor dessas palavras, e ele estava falando que o Espírito Santo é como rios de água viva. No versículo 39, ele está falando, e ele dizia a respeito do Espírito Santo. Então esses rios de água viva referem-se ao Espírito Santo em nós. Quem crer em mim, quem crê no Senhor Jesus, glória a Deus por isso. Ele deixou muito fácil. Se ele tivesse escrito assim, ó: quem jejuar, quem orar, quem fazer penitência, quem fazer sacrifício, quem fazer loucuras, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas ele não disse nada disso. Então, se alguém quer ser cheio do Espírito Santo, o requisito necessário é crer em mim, crer no Senhor Jesus. É a única coisa que a gente precisa, é acreditar no que Ele diz. Ele fez de uma maneira tão simples. Smith Wigglesworth disse assim, que o Senhor pegou todas as coisas complicadas e fez de uma maneira tão simples, para que uma criança e um velho pudessem ter o mesmo acesso. Crer, ter fé, é a coisa mais simples que existe. Você se une ao Senhor, você diz: Senhor, eu creio que o Senhor falou, e eu tenho aquilo que o Senhor falou. Quantos entenderam? Diga amém. Eu creio no que o Senhor falou, eu me uno ao que o Senhor falou, eu vivo o que o Senhor falou, eu recebo o que o Senhor falou. Pronto, está feito, está pronto, eu tenho aquilo que o Senhor disse. Isso é fé. Agora, quando eu oro: Senhor, será que eu recebi? Senhor, será que eu tenho? Eu não tive fé. Quando eu não tenho fé em alguma coisa, eu vou orar de novo, e de novo, e de novo. Vou ficar orando por aquilo. Pastor, é errado ficar orando? Não, porque nem todo mundo tem esse nível de fé. Mas o nível de fé que o Senhor quer para todos nós é que oremos e depois tenhamos a crença que nós já recebemos aquilo. Acabou, ponto. Agora, se a gente não consegue ter essa fé, a gente tem que ir orando até chegar esse dia. Chega esse dia. Chega um dia que você crê. O dia que você crê, você para de pedir, você começa a louvar, agradecer por aquilo que você recebeu. Mesmo que você ainda não tenha em mãos, em posse, aquilo que você pediu, você já creu, é teu. Você louva, você agradece. As pessoas ao redor dizem: é maluco, né? Não tem nada disso que ele está aí, mas ele está agradecendo por coisas que ele não tem. Glória a Deus. Uma pessoa falou assim para mim esses dias: eu queria tanto um celular, eu não tinha R$1. Sabe o que eu fiz? Eu juntei R$20, comprei a capinha, comecei a andar com a capinha e falar: Senhor, obrigado, porque essa capinha tem um celular dentro. Eu falei para ela: rapaz, você é doido, hein, mãe? Que coisa doida isso aí. E aí? Não, e aí que olha aqui, ela mostrou o celular para mim. Eu falei: gente, se as pessoas entendessem isso aí, parece ser tão bobo, né? Mas ali na hora mexeu tanto na minha cabeça que eu falei: meu Deus, é isso. A fé antecipa as coisas. Glória a Deus. Você tem que agir por fé à altura da promessa de Deus. Então, se você ler esse texto aqui e criar fé em você, você vai dizer: uau, eu creio. Então do meu interior fluem rios de água viva. Aleluias. Agora, tem pessoas que ficam: Senhor, me dá danoninho, me dá. Senhor, me dá o Espírito, Senhor, me dá prosperidade, Senhor, me dá cura. Até
quando a luz vem, o choro termina, porque a noite termina, e aí você começa a dizer: obrigado, Senhor, porque eu já tenho. Olha como Jesus deixou. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Quero. Creia no que eu fiz, no que eu sou, no que eu falo, e você será cheio do Espírito Santo de Deus. Aqui Jesus usou essa comparação, rios de água viva. Nós falamos os rios de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, dos rios do Éden, mas hoje eu quero atentar para essa palavra interior. É do interior que fluem rios de água viva. Oh, glória a Deus por isso. Como é bom ler isso aqui e poder entender que é do interior que fluem rios de água viva. Essa palavra aqui significa que o Espírito Santo, ele flui do nosso estômago, do nosso umbigo, do nosso interior. Se você for lá no grego, no original, você vai ver que a palavra encaixa para tudo isso aqui: estômago, umbigo, ventre. Ou seja, Jesus está dizendo que do nosso interior saem essas águas. Glória a Deus por isso. Então nós vamos entender que o nosso interior aqui, Jesus está falando do nosso espírito, e os sentidos do nosso espírito está aqui no estômago. É isso que Jesus está querendo ensinar para nós, que os sentidos do espírito, porque o nosso corpo tem sentidos, 5 sentidos, a nossa alma tem sentimentos e pensamentos e emoções, e o nosso espírito também. O nosso espírito tem sentidos, e esses sentidos se manifestam aqui no nosso estômago. Nós sabemos as coisas, nós percebemos, nós notamos, nós discernimos as coisas pelo Espírito. Glória a Deus por isso. Você pode dar um glória a Deus? Quando eu não sabia isso, e eu orava a Deus, quantas vigílias, mas quantas vigílias só gente pura ia, e quando só vai gente pura orar, acontece coisas extraordinárias. Só gente que não entendia muito de religião, entendia muito de nada, e tinha uma pureza de coração. Quando pessoas assim se reúnem para orar, meu Deus, a unção vem, e eu sentia meu estômago mexer. Eu achava estranho, falava: por que meu estômago mexe quando tem unção no lugar, quando tem vida no lugar? Depois eu saí do emprego para fazer a obra de Deus e comecei a expulsar demônios. Eu chegava na casa das pessoas, eu de novo senti o meu estômago mexer. Era uma dor que não é uma dor assim muito grande, mas você sente um incômodo. E eu ficava pensando: por que eu estou sentindo no meu estômago aqui uma pressão espiritual? Porque era o meu espírito falando comigo: ó, tem demônio aqui. Era o meu espírito falando na vigília: ó, a unção está sendo derramada nesse lugar. É do interior que as coisas de Deus se manifestam. Você pode dar um glória a Deus por isso? Os cristãos que não entendem isso, eles ficam buscando Deus fora deles. Você já viu os cristãos buscar Deus fora deles? Eles levantam a mão para o alto assim, como se Deus estivesse lá no céu, e eles estivessem caçando Deus, como se Deus estivesse fora deles. Anda comigo do meu lado, pega na minha mão, vai na minha frente, vai atrás. E aí a gente tem um sentimento de que a gente tem que buscar Deus fora de nós. A gente tem que buscar Deus no céu, em algum lugar. Ele tem que vir, ele tem que chegar, porque se ele chegar, a gente sente ele. Mas isso está errado. Isso é judaísmo. No judaísmo era assim. Há um salmo tão famoso que diz assim: ó, leva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E Salmo 121. Então as pessoas ficam assim: eleva os meus olhos para os montes, olhando para o alto, de onde me virá o socorro. Isso é o Antigo Testamento. Na Nova Aliança, o Senhor Jesus está no nosso interior. Glória a Deus.
Na nova aliança, o Espírito está dentro de nós. Não requer que a nossa busca seja externalizada, requer que a nossa busca seja interior. Deus está dentro de nós. Você pode dar um glória a Deus por isso? Então, eu falo com as pessoas isso. Você vai buscar Deus, não busca fora de você, busca dentro de você, busca no teu espírito. Se você ficar buscando fora, você não alcança. Você tem o sentimento de que Ele vai vir e Ele vai embora. Mas se você aprender a buscar dentro de você, você vai perceber que Ele está aí em você todo o tempo. Glória a Deus. Aqui em 1 Coríntios, eu quero que você vá para 1 Coríntios, para a gente poder estudar um pouquinho isso aqui. Capítulo 3, verso 16. Gente, prestem atenção, fiquem no espírito, não fiquem andando. Os obreiros só vão andar se for preciso, não fiquem conversando. Se alinhe a sua mente com a palavra do Senhor, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Glória a Deus. O 3, 1 Coríntios 3,16. Estou tentando achar aqui, hein? Não sabeis que sois santuário de Deus. Glória a Deus. O que nós somos? Santuários de Deus. Nós somos a casa de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. O Espírito de Deus faz o quê? Habita, mora em nós. Glória a Deus por isso. Então olha só, Jesus estava falando do interior, que flui do interior rios do Espírito. Jesus estava falando que era o Espírito Santo. Vem Paulo agora e fala assim, ó: vocês são a casa de Deus, são o santuário do Senhor, são o templo vivo. Cada um de nós somos uma igreja viva. Glória a Deus por isso. E o Espírito de Deus habita em nós. Então, onde o Espírito de Deus habita? Aí aqui em 1 Coríntios, de novo, quero que você vá para o capítulo 6, 1 Coríntios 6. Vai no verso de número 17. Aleluias. Glória a Deus. Diz assim, ó: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Uau! Aquele que se une ao Senhor. Olha a terminologia de Jesus: quem crer em mim. Olha de Paulo: aquele que se une ao Senhor. É a mesma coisa, falando a mesma coisa de maneiras diferentes. O crer me faz unir ao Senhor, e eu me torno um espírito com o Senhor. Aleluias. Então o Espírito de Deus é um com o meu espírito, com o meu verdadeiro eu. Isso é uma coisa que a gente precisava estudar muito, porque nós às vezes estamos buscando vitórias, Deus, conquistas na nossa alma, no externo, no mundo, mas a vitória está dentro de nós, porque o próprio Deus está morando em nós, no nosso espírito. Glória a Deus. Aonde? No espírito. Então todo cristão que não entende o que é espírito, ele é um cristão que fica buscando a Deus para lado de fora, usando os textos do Velho Testamento, porque o Velho Testamento, o Espírito de Deus não estava dentro das pessoas, o Espírito de Deus estava sobre as pessoas. Na nova aliança, o Espírito de Deus passa a morar dentro dos seres humanos, e agora esses homens são um espírito com o Senhor. É uma unidade, é uma comunhão de ser um com Cristo. Aleluias. Agora, irmãos, eu queria que você fosse para 1 Tessalonicenses 5, 23. Aleluias. Então nós já temos rios do Espírito
no nosso espírito. Usando as palavras de Paulo, nós temos o Espírito de Deus no nosso espírito. Deus mora em nós. Se você cantar uma música e você perceber que aquela música está te levando a você buscar a Deus fora de você, para de cantar, porque você está perdendo a realidade da nova aliança. As igrejas estão sendo mais judaizantes do que cristãs. Você tem que prestar atenção. A música está te levando você a buscar a Deus como se você não tivesse, como se Deus estivesse fora de você. Não cante, você está cantando judaísmo, você não está cantando cristianismo. O cristianismo é Cristo em nós, dentro de nós. Aleluias. Olha só, 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz vos santifique tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Paulo está ensinando aqui para nós as três partes da nossa existência. As três partes da nossa existência: espírito, alma e corpo. Quando a gente era do mundo, a gente falava assim, ó, corpo, alma e espírito. A gente sempre dava ênfase para o corpo, mas quando a gente veio para Cristo, alinhou nossa mente, a gente muda essa frase aí. A gente coloca espírito, alma e corpo. Aqui em Gênesis, queria que você fosse para Gênesis, capítulo 2, no verso 7, se fosse para lá. Então olha só, ó, nós somos um ser tripartido. Nós somos um ser tripartido. Nós temos três partes. Nós somos um espírito, nós temos uma alma, nós moramos nesse corpo. Aleluias. Glória a Deus. 2003, eu fiquei o ano todo estudando isso. 2003. Estudando, procurando entender o porquê que nós não vivemos Deus como nós deveríamos. E a resposta: que nós não sabemos quem Cristo é, em primeiro lugar. Em segundo, nós não sabemos quem nós somos. A maioria dos cristãos não sabe que são espírito. Eles pensam que eles são uma alma e que eles têm um espírito. A maioria de nós acreditava que nós somos uma alma e que nós tínhamos um espírito, mas nós somos um espírito que temos uma alma. Oh, glória a Deus por isso. Fica fácil você aceitar o erro se você disser assim, eu sou uma alma, porque a alma é um lugar de inconstância, é um lugar de altos e baixos, é um lugar de alegria e tristeza, de bem e de mal, de amor e de ódio. Então você diz, eu sou assim mesmo, eu tenho uma personalidade, eu sou assim mesmo. Se você quiser me aceitar assim, eu sou assim, porque não é que você é assim, você tem tudo isso, você tem, porque isso é da alma. Na verdade você é um espírito, e no seu espírito não tem nada disso. No meu espírito não tem nada disso. Então eu sou um espírito, e eu tenho essa alma, e eu moro nesse corpo, e esse corpo, dentro dele reside a carne, e a carne é a natureza do pecado. Então, irmãos, eu queria ler aqui para dar continuidade. Então formou o Senhor Deus ao homem, Gênesis 2:7, do pó da terra. Olha lá, corpo. E soprou nas narinas o fôlego de vida. Olha lá, o ruach de vida lá, certo? O espírito. E o homem passou a ser uma alma vivente. Olha só, o Antigo Testamento está concordando com o Novo. Espírito, alma e corpo. Aleluias. Onde o Espírito Santo está em nós? No espírito. O nosso interior é o espírito. Nosso verdadeiro eu é o espírito. E nós temos essa alma, e nós moramos nesse corpo. Então nós temos três maneiras de viver.
Ou você pode viver pelo seu verdadeiro eu, que é o seu espírito, ou você pode viver pela sua alma, aquilo que você tem, ou você pode viver pela sua carne que está no seu corpo. Daí é decisão de todos nós vivermos em uma dessas três esferas. Glória a Deus. Se você viver na carne, o que é carne? É a natureza do pecado. Onde a carne está? No corpo. A carne é o mal, daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Na carne só tem o pecado. A carne não agrada a Deus, a carne não quer se sujeitar a Deus, a carne não quer servir a Deus, a carne não queria vir no culto hoje, a carne não quer ouvir isso aqui. A carne, ela não quer assim regras, a carne não quer nenhum tipo de regra. Não pode fazer isso. A carne diz: não, eu sou livre, eu posso fazer o que eu quero. A carne não tem limites, a carne é insaciável. Então quem vive na carne vive desenfreado. Você pega as pessoas do mundo, elas não têm controle, elas bebem, aí sai briga, sai traições, mexe um com a mulher do outro, coisas assim. A gente vê em velório, todo mundo chorando, um brigando com o outro por causa da herança. Está lá a pessoa morta, você viu? Não tem controle, é uma coisa descontrolada. A pessoa começa a usar droga, não para de usar. A pessoa bebe, não para de beber, fuma. Por quê? Vida da carne. A pessoa é fofoqueira, não consegue parar de fofocar. Ela é mentirosa, não consegue parar de mentir. E a pessoa está tudo certo, ela canta as músicas que fomentam a carne dela, ela vê a prostituição ali nos sites, porque isso alimenta a carne. Ela pega filmes e vê filmes da carne para poder alimentar a sua carne, e é insaciável, é um vazio. Então ela vai colocando mais. Então ela vai nos bailes, ela vai nos bares, ela vai nas baladas, ela vai onde tem movimento, vai ter festa, vai ter show. A pessoa está lá buscando, acaba que lá ela está ruim, mas ela não desiste, ela vai para outra coisa. Isso é uma vida da carne. Uma pessoa assim, ela vem para a igreja, porque tem pessoas que vivem assim, a semana inteira na carne, vem no domingo na igreja para postar um videozinho que está na igreja buscando a Deus, mas só fez o que não presta a semana toda. O que acontece com essa pessoa? Ela não entende Deus. Então ela vem num culto como esse, ela não se sente bem. Assim como nós que vivemos no Espírito, a gente vai numa festa do mundo, tá aquelas músicas terríveis de prostituição, de traição, aquele ambiente de bebedeira. A gente começa a se sentir estranho ali, porque não é mais a nossa vida. A pessoa que está vivendo demais na carne, ela vem na igreja, num culto como esse, ela se incomoda, ela não quer estar aqui, ela fica ruim aqui, porque ela é um peixe fora d'água, assim como nós lá nesse mundão somos um peixe fora d'água. A pessoa não vai ficar bem aqui, porque a carne odeia Deus. Então você odeia Deus. Pastor, por que eu chamo fulano e ele fala que vai vir na igreja e ele não vem? Porque ele é um carnal, ele vive pela carne. A carne dele quer o sofá, a carne dele quer a coisa errada, a carne dele quer viver do jeito que quer, a carne dele fica protelando. Um dia eu busco a Deus. Ele não vai vir enquanto ele não decidir quebrar a vida da carne. Agora, se um cristão que nasceu de Deus decidir viver a carne, ele vai ter muitos problemas, porque o demônio vai rachar a vida dele no meio. Por quê? Porque a Bíblia fala assim: não deis lugar ao diabo. Só tem um jeito de dar lugar para o diabo: viver na carne. Então o demônio vai estar ali, tem um monte de irmãos com a vida tudo amarrada. É simples, é carne, vivendo na carne, demônio amarra. Agora, está falando a palavra que tem rios do Espírito. E por que muitas pessoas estão falando de deserto? Vida da carne. Você pode ver, vitória é o Espírito Santo dentro de nós, o próprio Deus, e a pessoa está como? Chorando. Vida de carne. Cristão que vive na carne não toca em Deus. Irmãos, vamos entrar no Espírito. Você viveu na carne, está na carne, o que você faz na hora? Meu Deus, você não tem como entrar. Você está bloqueado, está sujo. Você está viciado em alguma coisa. Você está fazendo coisas constantemente. Você sabe que está desagradando a Deus, mas está aí vivendo na carne. Aí fala: vamos viver no Espírito, vamos entrar. Você não consegue entender.
Então o Espírito Santo está lá, como diz Paulo, extinguido, abafado. Paulo fala isso, não abafem o Espírito Santo. Então tem pessoas que têm o Espírito Santo, mas está lá abafando o Espírito, porque o Espírito não tem voz na vida dele. Aí vamos para a segunda esfera de vivência, a alma. Alma, sentimentos, sentimentalismos, emoções. Então tem gente que tem um lado negativo do sentimentalismo, que é se sentir rejeitado, se sentir vitimista, tudo acontece comigo, rejeitado, eu vou num lugar eu sinto rejeitado, vou no outro estou rejeitado. Tem gente que tem o complexo de inferioridade, vida de alma. Complexo de incapacidade, vida de alma. Complexo de feiura, vida de alma. Essa alma é isso, vai pondo a pessoa para baixo. E aí a pessoa fica sempre, já acorda mal, já acorda ruim, nada tá bom. Apareceu um sentimento nela, ela fala: nossa, eu sou assim mesmo. Tem dia que eu estou bem, tem dia que eu estou mal. Aí a pessoa fala: eu sou, usando o nome de Deus, assim mesmo, colocando tudo que não presta nessa frase. Ela é uma pessoa mal-humorada, ela é uma pessoa que acorda muito mal, ela é uma pessoa que vive sentindo coisas terríveis dentro dela, e ela fala assim: eu sou, usou o nome de Deus, assim mesmo, porque ela não sabe que ela é um espírito. E aí, meus irmãos, quando a pessoa está bem, feliz, alegre, saltitante, então ela é outra pessoa, porque ela depende de sentimentos para ser feliz. Então uma pessoa dessa vem servir a Deus, e ela não entendeu a vida no Espírito, ela vem para a igreja não para entender Deus, ela vem para sentir Deus. Eu quero sentir Deus. E daí, se ela está num dia ruim, ela não sente Deus, ela acha que Deus está longe dela. O céu está de bronze. Aí a gente começou a ver essas expressões: nossa, o céu está de bronze. Nossa, parece que Deus está virado as costas para mim. Nossa, parece que Deus está assim comigo. Porque ela está mal, ela está com a alma dela de alguma maneira revoltada ou entristecida, e então ela associou aquilo a Deus. Deus não é para ser sentido, Deus é para ser crido. Você tem que crer no Senhor, crer. Aí sabe o que a religião fez, as igrejas fazem? Colocou o telão aqui atrás, aquele telão gigante, pintou a parede de preto, colocou uma luz azul, colocou fumaça de cada lado, virou um cinema, virou um Hollywood. Aí colocou uma trilha sonora melancólica no fundo e fala assim: Deus está aqui. E as pessoas começam a chorar, emocionadas, porque Deus está ali. Elas preparam o ambiente para falar que Deus está naquele lugar, porque elas têm vida de alma. E aí, para ter a vida da alma, você tem que ficar fomentando isso. Você tem que ver o filme para chorar no filme, você tem que ter uma música para tocar em você, tem que ter um cenário diferente. Eu queria ver essas técnicas lá antigamente, quando no tempo dos apóstolos, que não tinha cadeira, não tinha som, não tinha nada, era só glória a Deus e aleluia, só glória a Deus e aleluia. E os cristãos morriam nas arenas. Hoje, com toda essa parafernália que a gente tem de tecnologia no culto, tem pessoas que, se o obreiro repreender o filho dele, ele sai da igreja e nunca mais volta. Naquele tempo, lá no ano 100, os filhos dos cristãos eram colocados na arena para serem comidos pelos leões, e os pais vendo, e não negavam a Cristo. A vida não está na alma, irmãos, a vida está no espírito. Se você viver da alma, amanhã, se acontecer alguma coisinha, você vai viver mal o dia inteiro, você vai começar a contestar a tua fé. Você na verdade não tem fé, porque fé e sentimentos são antagônicos, fé e sentimentos são opostos. A fé geralmente fala totalmente contra aquilo que nós estamos sentindo. Você está sentindo mal, você está sentindo estranho, você está sentindo assim, você está sentindo assado. Vem o Espírito e fala: não, você já venceu. É o oposto.
Mas Senhor, como que eu já venci? Se eu estou mal, se eu estou triste, se eu estou derrotado, se eu estou endividado, se eu estou passando luta? Porque eu já te dei a vitória. É briga, é oposição. Por isso que a gente tem um monte de pessoas pedindo sinal para Deus. Se o Senhor está comigo, me dá um sinal. Se o Senhor está comigo, me dá um sonho. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Nós não precisamos pedir sinais para Deus. Deus já está, Ele é fiel. Glória a Deus, Ele é fiel. Eu não preciso ficar pedindo sonho, eu não preciso ficar pedindo nada para Deus. Eu só preciso crer no que Ele disse. Ele disse que está comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas o dia que a minha alma acordar triste, tiver medo, tiver apavorada, o dia que alguém me falar uma notícia estranha, o dia que acontecer alguma coisa oposta que eu não estou esperando, se eu não tenho fé, eu só tenho emoção, se eu não tenho unção, eu só tenho emoção, eu vou me abalar e eu vou contestar Deus, eu vou falar: Deus, o que está acontecendo? O Senhor não está fazendo, eu não estou sentindo Deus, eu fiz alguma coisa errada, não é possível, o que está acontecendo? Porque é vida de alma. Você não é alma, você tem uma alma. E tem a terceira esfera, que é a que nós estamos falando intensamente: a vida no Espírito. Aleluia. Eu tenho rios de água viva, mas eu vivo na carne. Eu tenho os rios de água viva, mas eu vivo na alma. Não, os rios operam no Espírito. Você pode dar glória a Deus se você entendeu? Por isso tem muitas pessoas que falam assim: mas como, pastor, como? O senhor fala que está cheio do Espírito Santo, mas eu não estou, eu estou vazio, está na alma. Viva no Espírito. Quero que você vá vamos lá, para João, o Evangelho. Está no teu espírito a vitória, oh glória a Deus. Tudo que você precisa está aí no teu espírito, porque sabe, o próprio Deus está no teu espírito. Aquele que se une ao Senhor se torna um espírito com o Senhor. 1 Coríntios 6, 17, João 4. Irmão, se você crê nisso, as pessoas ao redor vão perceber, os demônios vão notar. As pessoas notam que nós somos diferentes. Glória a Deus por isso, que as pessoas notam que nós somos diferentes, que nós temos eles falam assim, é uma áurea diferente, é uma atmosfera diferente. Nós sabemos o que nós temos diferente: o próprio Deus. As pessoas dizem assim às vezes: quando você chega, o ambiente muda. Porque na verdade não é nossa presença física que muda os lugares, é quem está dentro de nós. Muda os lugares, porque chega a luz, porque chega a água no deserto, porque chega Deus em nós. Oh glória a Deus, irmãos. Olha só o 24. Deus é Espírito, aleluias. Deus é, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Uau! Olha só, está explicado aqui. O que Deus é? Deus é uma alma? Não. Deus é um corpo? Não. O que Deus é? Espírito. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Não é? O Gênesis 1:26 não fala isso? Imagem e semelhança de Deus. O próprio Deus é Espírito. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu sou Espírito. Para eu me contatar com Deus, eu preciso estar contatado com Ele no Espírito. A adoração é no Espírito. Então a adoração é no Espírito. Essa palavra adoração significa a vida com Deus é no Espírito, a vida de intimidade com Deus é no Espírito, a comunhão com Deus é no Espírito, as vitórias em Deus é no Espírito. Por quê, pastor? Porque Deus é Espírito. Aleluias.
Eu sou um espírito. Agora peraí, se Deus, o Criador, o Yavé, o Yud, Rei, o Vav, Rei, o Javé, o Jeová, o Adonai, o nome que você quiser dar para ele, ele é um espírito, ele está lá como espírito, eu preciso contatar com ele no espírito. Se eu estiver na carne, eu posso orar, eu estou orando para o lado errado, eu não estou no ambiente de Deus, eu não estou na esfera de Deus, eu não estou no mundo de Deus, eu estou no mundo da carne. Para eu me contatar com Deus, eu preciso sair viver da carne, sair de viver da alma e estar no reino dele, para falar na voz dele, na intimidade com ele, no espírito. Deus é espírito. O interior, por isso que Jesus falou assim: do seu interior, não é da sua alma, não é do seu corpo, da sua carne, é do seu espírito, vai fluir rios de água viva. Agora eu queria que você continuasse aí no João, no 6, 63. Aleluias, oh glória a Deus. Irmãos, tudo está no Espírito, e tudo está em você, tudo está em mim. É por isso que a gente sabe de coisas, eu sei de coisas, nós sabemos de coisas extraordinárias, porque tudo está no nosso espírito, porque Deus está no nosso espírito. O Espírito Santo habita em nós. Você parece ser pequeno isso, né? Falar, o Espírito Santo habita em nós. Tem hora que passa vídeo lá nas nossas redes sociais, macumbeiro falando, preto velho, e uma coisa assim, chucaveira, o orixá tal está em mim. Parece algo, eles fazem de um jeito que parece ser tão poderoso. Mas se nós soubéssemos quem está em nós, o poder está em nós. Não é um poder, é o poder está em nós, porque o Espírito está em nós, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo. Ou nenhum de nós devia ter medo de macumba, de macumbeiro, de demônio, de nada. Porque como disse João em 1 João 4:4, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Você acha que ele estava brincando? Filhinhos, vocês já têm desvencido os falsos profetas, com falsas ideias, com falsos milagres, com falsas coisas. E João fala, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. João 6,63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Glória a Deus. Espírito e vida. Aleluia, irmãos. Aleluia, irmãos. Espírito e vida em nós. Olha só, Deus é Espírito, nós somos Espírito, a palavra é Espírito e vida. A palavra que ele diz é Espírito e vida. Então quando eu estou no Espírito e vem a palavra de Cristo, é Espírito. Você viu? É o mesmo reino, é o mesmo linguajar, é a mesma atmosfera, encaixa, aprofunda. Agora se vem a palavra que é Espírito e vida, eu estou na carne, a carne é morte, passa reto, não é a mesma conexão, não é o mesmo mundo. Se eu estou na alma, sentimentos e emoções, não é Espírito e vida, passa. Se você viver no Espírito, tem rios fluindo de você a todo tempo. Agora, eu queria que você fosse para 1 Coríntios capítulo 12. Uau! Deus é Espírito, eu sou Espírito, a palavra é Espírito. 1 Coríntios capítulo 12, verso 1. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus, glória a Deus, porque nós temos tudo. Oh glória a Deus.
a respeito dos dons espirituais. O que são os dons? Espirituais. Onde que os dons operam? No espírito. Pastor, eu queria tanto um dom. Às vezes você tem o dom, às vezes você já até recebeu esse dom no momento que você buscou a Deus, mas você está vivendo tão errado, tão na carne ou na alma, tão de prazeres desenfreados ou de sentimento e emoções, que parece que você não tem o dom, porque o dom opera no mundo do espírito, porque o dom é espiritual. Agora, se a gente podia ler assim, a respeito dos dons sentimentais, irmãos, aí seria a alma. A respeito dos dons sentimentais, a respeito dos dons emocionais, irmãos, aí a gente deveria ficar na alma, sentir, eu estou sentindo uma vibração, alegria, eu estou sentindo, aí seria dons da alma, mas não são dons da alma, são dons do espírito. Por isso que tem um monte de gente que está com vai dar um rolo esse dia do tribunal de Cristo, que Cristo vai julgar a gente pelas obras, porque a gente tem tanta coisa dentro de nós e a gente não está vivendo quase nada, porque a gente está vivendo no lugar errado, na atmosfera, na esfera errada, ou na carne ou na alma. E no nosso espírito tem a verdadeira adoração, tem a palavra de vida, tem dons espirituais, e a gente está vivendo no lugar errado. Efésios capítulo 1. Oh, glória a Deus. Do seu interior, do seu espírito, dos sentidos do teu espírito, vão fluir o Espírito Santo. Tudo que é do Espírito Santo, tudo que é do Espírito Santo foi dado para ele por Cristo. Agora olha Efésios 1:3. Olha o Espírito Santo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, oh glória a Deus, que tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos, oh glória a Deus, abençoado com bênçãos, olha que doideira, abençoado com bênçãos sentimentais nas regiões celestiais em Cristo, amém? Bênçãos físicas nas regiões celestiais, amém? As bênçãos são espirituais, glória a Deus. Quantas bênçãos espirituais? Pastor, não, a cura é física. Não, pastor, a prosperidade e o dinheiro é físico. Não, pastor, eu construir minha casa é físico. A salvação, pastor, ela é espiritual e física. Aí vem Paulo e fala assim, na verdade, tudo é espírito, tudo é espiritual. E vocês já são abençoados com todas as bênçãos espirituais. Glória a Deus. Então uma coisa, irmão, que eu sei que as pessoas fazem muito, elas ficam buscando bênçãos, errado, judaísmo de novo. Nós já somos abençoados, já está pronto, já está feito, Deus já deu para nós, nós precisamos andar nisso. Para andar nisso, nós precisamos andar no Espírito. Você já é próspero, irmão. Tua prosperidade é espiritual. Se você viver no Espírito, ela se manifesta no físico. Aleluias. A gente entrou na igreja em 94, tudo bagrinho novo. Aí pregava assim, você tem a vida da igreja e a vida fora da igreja. Você tem a tua vida espiritual e tua vida lá na sociedade, na vida social. Então a gente era uma pessoa dentro da igreja, e a gente sair da igreja, a gente era outra pessoa. Falar em línguas é para a vida da igreja, você só pode falar dentro da igreja. Então a gente só falava em línguas dentro da igreja, fora da igreja não pode. Na igreja é culto, aqui agora é momento de culto. Depois, na hora que você for embora, você já não está mais em culto. E aí, irmão, a gente vai estudando a palavra, a gente vai vendo essa dicotomia mentirosa, porque na verdade não existe divisão. Nós somos espírito, nós estamos sendo o templo do Deus vivo, nós estamos em culto contínuo, todas as bênçãos estão em nós a todo tempo, porque o Espírito de Deus também mora em nós, não quando a gente está aqui reunidos. O Espírito de Deus mora em você quando você está dormindo, o Espírito de Deus mora em você quando você está trabalhando, a todo tempo.
Não tem essa separação. Agora, eu queria que você fosse para 1 de João, capítulo 2, verso 20. Aleluias. Aleluias. Você tem tudo, porque Deus está em você. Você tem tudo que você precisa. Não é que você tem tudo que a terra tem. Não, você tem tudo que você precisa para cumprir teu chamado, tua vocação, teu propósito. Está tudo em você. Está tudo em mim. Todas as bênçãos estão em você. E olha só o versículo 20 aqui, 2:20. E vós tendes a unção que vem do Santo. E o quê? Uau! Aleluias! Gente, tem um monte de ovelha que está com Cristo, mas está perdida ainda. Parece que não tem pastor, não sabe nada, está perdido. Não é a vida cristã estar perdido e ficar buscando uma direção. A gente tem unção, glória a Deus, e nós temos conhecimento, nós sabemos das coisas, porque o Espírito de Deus está em nós. Agora olha o 2:27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós. Glória a Deus, a unção fica em nós, essa capacitação fica em nós. Unção, uma das maneiras de interpretar a palavra unção, tem várias, é capacitação. E não tem necessidade de que alguém vos ensine. Olha só, nós não temos necessidade de que as pessoas fiquem dizendo assim para nós, ó, que nem babá, não faz isso, faz isso. Não, isso aí é quem não nasceu de novo precisa disso. Quem nasceu de Deus não tem necessidade de ter babás. Ó, isso você não pode fazer, isso você pode. Olha só, a unção nos ensina o que nós podemos e não podemos fazer. É isso que o texto está dizendo assim. Como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, a unção nos ensina a respeito de quantas coisas? De todas as coisas, e é verdadeira e não falsa. Permanecei nele, como também ele vos ensinou. Temos um professor dentro de nós a todo tempo, o Espírito de Deus nos ensinando todas as coisas. É que a gente está vivendo errado. Se a gente viver no Espírito, a gente vai falar a palavra para as pessoas, que vai convencer as pessoas, que vai mudar a vida das pessoas. Nós vamos fazer negócios que vão mudar a nossa vida, porque o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Mas aí tem alguém religioso aqui dentro, diz assim, todas as coisas da fé, todas as coisas da religião, todas as coisas que concernem a nossa vida e a piedade, irmãos, o Espírito nos ensina. Glória a Deus. Eu quero que você vá para Gálatas, e aqui é o fim. Do seu interior fluem o quê? Rios de água viva. Ele falava do Espírito Santo, do seu espírito, porque o Espírito Santo está no seu espírito, porque Deus é espírito, porque a adoração está no teu espírito, porque as bênçãos estão no seu espírito, porque os dons no seu espírito, a unção no seu espírito. E aí diz assim o Gálatas 5:16: digo, porém, andai no Espírito. Glória a Deus. Andai aonde? E jamais satisfareis a concupiscência da carne. Glória a Deus por isso. Ande no Espírito e anule a sua carne. Agora o 25. Ande no Espírito. Ande no Espírito. Glória a Deus.
Glória a Deus. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Aleluias. Se vivemos no Espírito, nós temos nós vamos sair daqui com 3 possibilidades de vida: carne, alma e espírito. Se vivemos uma vida no Espírito, nós vamos andar também no Espírito. Aleluias. Andar no Espírito. Andar no Espírito. Você está com o Espírito Santo em você, você é um com Cristo, teu Espírito é um com o Espírito Santo. Ande no Espírito. Aí, o versículo 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é, glória a Deus, amor, alegria, paz, longanimidade, paciência, viu como que a palavra é longa? Paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Essa vida do Espírito não tem lei. Você vive no amor, na alegria e na paz. Glória a Deus. Então eu tenho que buscar muito o amor? Não. Eu tenho que buscar muito a paz? Não, você está buscando paz, você está fazendo coisa errada. Você só precisa andar no Espírito e viver no Espírito, porque a paz, o amor, a alegria está no Espírito. Você não precisa buscar. Você pode ficar 20 anos buscando na alma: Deus me dá paz, me dá paz. A alma é lugar de perturbação. Você pode ficar mais 20 anos buscando na carne: Deus me dá paz, me dá satisfação, preenche o meu espírito. A carne é lugar de vazio. Se você vai para o Espírito, no Espírito tem amor, no Espírito tem paz. Já está nele, já está em você, já está em nós. Não é buscar, é mudar de endereço. Não, nós temos que buscar, não temos que buscar, temos que mudar de endereço. Viver no Espírito, andar no Espírito, comungar no Espírito. Porque no Espírito tem amor, tem fé, tem alegria, tem paz, tem longanimidade, tem benignidade, tem bondade. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso aí? Dá outro glória a Deus aí. Quem está na carne dá glória a Deus. Ai, glória a Deus, primeira vez na vida. Ah não, velho, que eu já ia jogar isso aí. Agora eu estou feliz, hein? Primeira vez em todos esses anos dessa igreja vital. Essa é a primeira vez que ninguém faz caca na hora que eu faço uma pergunta errada. Glória a Deus. Aleluias. Hebreus 1, e é aqui que nós vamos orar agora. 14. Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Eu podia falar das línguas estranhas também, ou línguas espirituais. 1 Coríntios capítulo 14, verso 1, 2 e 3. Quem ora no Espírito, quem ora em línguas, ora no Espírito. Tem muita coisa, mas eu quero acabar com esse aqui, porque esse aqui é muito bom. Esse texto aqui tem uma mensagem no canal da igreja falando dos anjos. É muito bom você aprender dos anjos. Fala assim, ó, 1,14: não são todos eles espíritos. Glória a Deus. Deus é Espírito, a palavra é Espírito, o Espírito Santo é Espírito, eu sou Espírito, os dons espirituais são Espírito, as bênçãos são espirituais, a unção que está em nós é Espírito. Uau! O fruto é do Espírito. E os anjos são espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que vão herdar a salvação.
Então, se você ficar no Espírito, você pode até ver o anjo, você pode sentir, perceber, notar os anjos, porque você está na esfera do Espírito, porque eles são Espírito. Quando você entra no Espírito, você pode ver, ou você pode perceber os anjos operando. E infelizmente, se você está no Espírito, você também pode perceber os demônios. Você pode ver os demônios também. Você pode ver os demônios, porque demônios são espíritos imundos. Tudo é espírito, irmão. E se você estiver no Espírito, você pode ver demônios na sua casa, nas pessoas, orando. Pode acontecer de você ver demônios. Agora, se você crescer um pouquinho e você receber o dom de discernir espíritos, aí está enrolado, que aí você não tem mais controle. Aí você vai num lugar, você vai ter o discernimento. Você não quer ter, mas você tem o dom. Você vai ter o discernimento. Aí você vai sentir, você vai notar o demônio, você vai ver o demônio, você vai às vezes ouvir o demônio, porque você está num nível de discernimento espiritual muito elevado. Então a tua vida passa até a ser uma coisa complicada, porque tipo, você está num restaurante, igual ontem a gente estava num restaurante, todo mundo lá divertindo, papá. Quem tem o dom de discernimento de espírito, está vendo o quê? Demônio. Todo mundo comendo feliz, e você tem que controlar, porque senão você estraga a tua noite. Mas eu prefiro controlar estragar uma noite e viver no Espírito, do que viver errado, porque as bênçãos estão no Espírito, porque eu posso ajudar muito mais as pessoas no Espírito do que em qualquer outro jeito. Irmãos, do seu interior tem tudo isso. Aleluias. Você crê? Quantos creem? Levanta a mão e diga amém. Eu creio, pastor. Glória a Deus. Esse ano foi maravilhoso para mim nessas coisas do olho espiritual, porque eu entendi como nunca antes como que funciona essas coisas, como que está nessas coisas, e é maravilhoso isso, porque isso te livra de coisas, isso te dá coisas, isso te opera em coisas que você nem imagina. Você entendeu o que você é e o que tem em você. O Espírito de Deus está em você. Eu quero que você coloque a mão aqui agora. Eu acho que ficou bem mais claro para você hoje. Tem muita coisa, eu vou ensinar esse negócio do Espírito o ano inteiro. Sabe por quê? Porque 2024, o Senhor deu essa palavra para nós fazendo os livrinhos lá. A gente fez um desafio, vamos falar em línguas, vamos ver se vem interpretação. E veio a interpretação. E a interpretação falou assim: 2024 é o ano do Espírito Santo. Falou que é o ano do Espírito Santo. É o ano do Espírito Santo. É o ano do governador, porque o Espírito Santo nos governa. É o ano da gente entender o Espírito Santo. Nós está desde do retiro falando disso. Já tem 15 mensagens. Com a mão aí. Eu não quero que ninguém fique para trás. Pastor, mas eu só tenho 3 meses de igreja. Você sabia que você pode estar na frente de um monte de gente? Porque tem um monte de gente aqui dentro que tem um monte de tempo de igreja e aprendeu tudo errado, está desaprendendo para aprender. E você está chegando na igreja, você está aprendendo certo para viver no Espírito e glorificar a Deus de uma maneira extraordinária. Tem hora que é vantagem você ser mais novo na fé, porque você está aprendendo coisas que quase ninguém sabe. E você está aprendendo alinhado no Espírito. Ou você pode ir além. Glória a Deus. Ninguém vai ficar para trás. Aí você fala assim: pastor, mas eu estou velho. Quanto mais velho, mais facilidade de estar no Espírito. Sabe por quê? Você já deve ter aberto tua vida espiritual. Através de sofrimento, de guerras, isso abre também a nossa vida espiritual. Sofrimento. Então você já deve ter o teu espírito conectado. É que você está vivendo na esfera errada lá. Você lembra que eu falei? Carne ou alma. Aí você está vivendo lá no erro. Aí não tem como você conectar a dons, a bênçãos, a milagres, o Espírito Santo, a anjos, a unção.
Fala em línguas, porque quando você fala em línguas, você está orando com o teu verdadeiro eu. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. E em espírito, a língua, você viu, é oração. Você tem a tua garganta, tuas cordas vocais, tua língua, é fisicalidade. Deus não vai operar aqui, é no teu espírito a língua. Aí você traz ela para cima e você fala, você que fala. A língua é colocada no teu espírito e você que fala. Tem um monte de gente esperando Deus pegar a língua dele e enrolar. Não vai. A língua já foi posta dentro de você. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão